Bom, nós somos da Orgânica, o Ioris, a Ana e eu. A Orgânica é uma consultoria que vem ajudando outras empresas e pessoas nesse processo aí de libertar a capacidade humana no trabalho. E a nossa abordagem ela é muito voltada para uma gestão centrada nas pessoas e nos seus relacionamentos, né? Antes de processos, antes de qualquer ferramenta, a gente tenta sempre olhar para as pessoas e como elas estão se relacionando, porque é daí que vem o maior potencial, né? Ou de repente os maiores problemas que uma organização vive hoje. E toda essa experiência que a gente acumulou durante esses anos trabalhando, ou nas nossas próprias empresas, ou ajudando outras organizações, a gente consolidou no Agile HR Masterclass, que é um curso, um workshop, tem a versão online, que estamos oferecendo agora em abril, mas também já realizamos diversas edições dele presencial, inclusive em company, né? É um outro modelo também bastante interessante, onde a gente traz esses novos conceitos sobre gestão de pessoas, onde a gente mostra formas diferentes de se lidar com isso, indo além dos métodos ágeis, né? Apesar da gente chamar o curso de Agile HR, a gente tem uma visão bastante ampla e mostra como que os métodos ágeis se relacionam com esses conceitos. E aí você começa a entender, de repente, por que que a sua empresa, que passou por uma transformação ágil, ainda não conseguiu colher os frutos dessa transformação. Por que que continua acontecendo os mesmos problemas, né, que aconteciam antes da agilidade. Então é um curso que vai direto ao ponto e tenta mostrar como isso tem acontecido na prática em empresas que estão espalhadas no mundo inteiro, de diversos setores, de diversos tamanhos, né, para que você entenda que isso não é uma novidade, né? Isso já está aqui há 30, 40, 50 anos, mas ainda é na minoria das empresas, o que representa uma grande oportunidade de inovação, né? A sua empresa pode ser uma delas e, de repente, conseguir lidar melhor com os aspectos de hoje do mercado, das pessoas que estão trabalhando nesse mercado, né? Desse ambiente onde as IAs estão começando a aparecer. Então, isso vai ficar cada vez mais relevante. A nossa próxima turma, como eu tinha dito, é do dia 10 ao dia 13 de abril. Esse QR Code linka para a página do nosso curso. O endereço também está ali embaixo. Você consegue ver mais detalhes sobre o curso lá no nosso site, enfim, e também fazer a inscrição por lá. Mas o tema dessa degustação é esse aqui, né? Uma nova maneira de lidar com salários. A gente tem um módulo no curso específico para esse tema, onde a gente aprofunda bastante e traz diversas possibilidades. E aqui a gente trouxe um pouquinho do que a gente discute no curso para vocês terem uma ideia. E aí, pensando até numa abordagem direta ao ponto, a gente trouxe alguns aspectos que talvez sejam os mais críticos nessa discussão. A primeira coisa que todos temos que ter em mente, se quisermos inovar em algo relacionado ao processo salarial, é o que deveríamos evitar. E essas coisas que a gente elencou 3 coisas, elas estão diretamente relacionadas a como as coisas tradicionalmente acontecem. Então, se você insistir nesse erro, vai ser muito difícil promover uma inovação. Então, olha só, a primeira coisa que você deveria evitar é usar as definições de cargos e responsabilidades para definir os valores de salário. Pode parecer bastante contraintuitivo a priori, porque esse é o modelo que a gente está acostumado, desde sempre. É assim, né? Um cargo está atrelado a um valor de salário. Inclusive na própria CLT é assim, né? Você tem um cargo e você tem um valor que é pago para aquela pessoa. Só que isso traz diversos efeitos colaterais e que hoje não são desejáveis pelas organizações. Primeiro, porque a gente acaba limitando a atuação de uma pessoa numa única responsabilidade ou num único conjunto de responsabilidade. Quando essa pessoa precisa colaborar e, de repente, se envolver em até outros assuntos que vão além do cargo que ela ocupa. Um outro problema é você pré-definir todos os cargos que a organização precisa ter. E aí você não consegue reagir rapidamente às novas necessidades ou às oportunidades que aparecem no mercado. Um exemplo bem fácil de ver é o ChatGPT
apareceu aí e, de repente, muitos dos cargos podem se tornar obsoletos de um dia para o outro. E aí, quanto é que eu vou receber, dado que o meu cargo já não é mais necessário, porque o chat GPT gera, sei lá, todo o conteúdo que eu escrevia para o blog, né? Então, essa associação de cargo e responsabilidade com o salário, ela deveria ser evitada o máximo que você puder. Claro que existem alguns contextos, principalmente nos órgãos públicos, né, que isso é muito difícil de acontecer. Mas quanto mais você conseguir afastar essa relação, melhor. Uma dica que a gente dá no curso é: procure usar definições de cargos genéricas, que possam agrupar diversos papéis. E aí, claro, algumas pessoas conseguirão executar melhor alguns papéis ou executarão vários papéis simultaneamente, e isso vai acabar mudando a contribuição dela para o resultado do negócio. E daí o salário dela pode ser determinado, né? Nós vamos discutir um pouco mais sobre como isso pode acontecer. Mas essa relação direta de cargos e salários é o jeito antigo de se pensar nessa relação, porque os cargos eram bem definidos, o trabalho também era bem definido, tudo era muito estável, inclusive a carreira, né? Passávamos aí 30 anos com a mesma carreira para poder depois ter uma aposentadoria. Hoje isso não é uma realidade, né? Dificilmente as pessoas ficam mais de 2, 3 anos numa mesma organização. Um outro ponto que a gente deveria evitar é estabelecer os valores de salários de acordo com os níveis e critérios de mérito dos planos de carreiras ou jornadas profissionais, que é um novo termo para a mesma coisa, né? Por quê? Porque quando a gente cria planos de carreira, quando a organização estabelece para si um plano de carreira, para que as pessoas que estão ali dentro possam entender como os salários delas vão aumentar de acordo com os cargos ou os níveis que elas podem ocupar, você está engessando a organização e você está enviesando as pessoas todas para aquela jornada, como se quisesse manter o controle de como as coisas devem acontecer. De novo, a gente cai no problema de achar que o mercado é previsível, achar que é dessa maneira que as pessoas devem evoluir profissionalmente. Entender de antemão qual é o melhor caminho para cada um e estabelecer critérios de mérito. Ou seja, o que as principais pessoas da organização ou os que os líderes, os gestores acham que é importante você conquistar para que você possa ter um salário maior ou um nível maior numa hierarquia. Então, esse tipo de pré-definição, ele é sempre limitante, né? É sempre mais difícil de lidar com isso. Então, quanto mais você conseguir evitar uma relação entre essas coisas, melhor, porque senão você vai estar exposto, né, a esses efeitos colaterais que hoje são bastante indesejáveis. E o último ponto que você deveria evitar é vincular os aumentos salariais aos resultados das avaliações de desempenho individuais, né? Por quê? Porque senão a pessoa, assim como um estudante numa escola tradicional, estuda só para conseguir nota na prova, você trabalhará só para conseguir um aumento salarial. Evitará a colaboração, entenderá que é uma competição por um recurso escasso, porque nem todo mundo será promovido, só alguns, não tem dinheiro para promover todo mundo muitas vezes. Então você estará muito mais numa posição de competição pelo aumento salarial e enviesado a conseguir alcançar os critérios ou se sair bem na avaliação de desempenho individual, que para o cliente não interessa, né? Fundamentalmente, o cliente não quer saber se você foi bem avaliado individualmente, internamente na sua empresa. Ele só quer saber do produto e do serviço, do atendimento sendo feito de maneira adequada. Então, esses são os 3 principais pontos que você deveria prestar atenção e evitar nesse processo. O que poderíamos tentar, então? Já que essas coisas eu deveria tentar evitar, o que eu vou tentar fazer? Primeiro, promover transparência organizacional dos dados financeiros e do processo de definição e aumento salarial.
porque isso traz um sentimento de justiça, de saber que existe uma relação de confiança e, por isso, eu sei da capacidade de pagamento da empresa, eu sei dos valores dos salários dos meus colegas e eu sei como é que é o processo de definição e aumento salarial. Por isso eu posso contribuir, por isso eu posso falar, por isso eu posso discordar, por isso eu posso concordar com o valor de salário. Esse é um calcanhar de Aquiles de muitas das organizações, porque o que mais falta é transparência, né? Apesar de muitas delas, né, sustentarem aí como um valor transparência, né, mas não tem transparência. Então, se você conseguir aumentar o grau de transparência, cada vez mais dar acesso às pessoas sobre como a empresa funciona, sobre como as coisas são, mais capazes elas serão de discutir sobre os salários, entender por que o salário dela é um valor e não outro, e também propor um aumento salarial para um valor que ela considera justo, dado o contexto que a empresa tem, dado o valor dos salários que os colegas recebem. Então, transparência organizacional é um ponto a ser tentado. Segundo, sempre utilizar referências externas e internas para estabelecer os valores dos salários. A empresa, ela está no mercado e ela está conectada a todas as outras empresas. As pessoas também estão no mercado e estão conectadas de maneira mais próxima à empresa que trabalha, mas a qualquer momento ela pode estar conectada a outra empresa. Então é claro que eu sei o valor de salário de um colega meu que trabalha em outra empresa. Eu sei quanto estão pagando para outra pessoa, porque eu pesquisei no Google, no Glassdoor ou em qualquer outro site, e eu tenho uma noção de valor. E se eu também tenho essa noção de valor dentro da empresa onde eu trabalho, se eu entendo a capacidade financeira que a empresa onde eu estou, qual é a capacidade financeira da empresa onde estou, então eu consigo ter um discernimento e um senso de julgamento sobre se o meu salário é justo ou não é. Inclusive, uma das coisas que a gente mais faz numa das minhas empresas é pedir para as próprias pessoas fazerem pesquisas salariais e trazerem os valores. Pesquisem, tragam as fontes e vamos usar isso para discussão. Porque às vezes algumas empresas até manipulam esses dados, né? Olha, fizeram uma pesquisa de mercado e são esses os valores. Então, é a falta de transparência e a falta de confiança também reinando aí nesse contexto. Então, sempre tentar usar referências internas à empresa, ou seja, saber os salários de todo mundo é um jeito, ou quanto se paga para cada tipo de profissional ou papel que tem dentro da organização, mas também ter essa conexão externa porque estamos no mercado. Se você não fizer isso, você corre o risco de estar pagando muito menos do que as outras empresas, e aí fatalmente as pessoas também podem sair. E por último, e talvez um dos mais importantes, e talvez o trabalho que ninguém quer fazer, é ajudar as pessoas a desenvolver sua autonomia para que elas mesmas utilizem o seu discernimento e suas percepções nas decisões sobre aumentos salariais. Parece que só os gestores, parece que só os líderes têm essa capacidade de reflexão e de definição, de escolha, né, de quem vai receber aumento salarial. E isso não é verdade. Se você compartilha com as pessoas as informações pertinentes, se você explica para ela a relação financeira que existe na organização, do salário, do resultado, do cliente, os custos envolvidos, as taxas, os impostos, elas começam a ser capazes de participar dessa discussão e talvez possam até te surpreender com propostas que você jamais pensaria. Esse processo de desenvolvimento da autonomia é um processo de formiguinha, né? Todo dia, conversa, explica, reforça, e nem sempre vai resultar no curto prazo. Então, é uma aposta na sustentabilidade da organização, porque é um fruto que você vai colher ali no médio e longo prazo, não é? Isso para a pessoa também é muito importante, porque ela vai perceber que ela vai crescer profissionalmente, não no aspecto técnico, mas no aspecto moral, no aspecto
de consciência sobre o negócio onde ela está atuando. E aí você vai ter pessoas com engajamento completamente diferente do que a gente costuma ver no mercado. Algum comentário, Ana e Yoris? Matheus, tem uma pergunta aqui, aliás, duas, que eu achei interessante. Vou começar pela mais recente, tem a ver com transparência, né? Que é com a LGPD, como manter essa transparência dos dados financeiros, né? E esse conhecimento dos limites financeiros das empresas não pode gerar um turnover? Não. Hoje, mesmo com a LGPD, tem várias estratégias para você lidar com isso, né? A primeira delas é você elaborar, por exemplo, um contrato de confidencialidade ou regido pela lei da LGPD para que os funcionários, as pessoas que são contratadas pela empresa assinem, mostrando a importância que aquilo tem. Olha, esses dados são importantes, são dados de clientes, são dados da organização, eles estão protegidos por essa lei e você precisa respeitar essa lei, porque nós estamos nesse país e esse país tem essa norma. Se você quiser trabalhar aqui numa condição de transparência para te ajudar a ter a melhor atuação possível, você precisa concordar e assinar, sei lá, com esse termo, com esse contrato. É um combinado, é um acordo, coisas que pessoas adultas fazem geralmente. Então, você pode fazer isso. Eu acrescentaria também que, concomitante a isso, o desenvolvimento da autonomia leva as pessoas a entenderem os efeitos, malefícios que compartilhar informações desse tipo fora da empresa teria para a empresa, e ela, como participante, né, seria afetada também diretamente nisso, né? Então, o Paulo levantou a mão. Paulo, se quiser, pode fazer a pergunta. Não, era mais para direcionar. Eu fiz essa pergunta e mais no sentido de foi mais entendendo mais internamente do que externamente, né? Porque quando vocês falam promover a transparência organizacional dos dados financeiros, eu não sei se você fala ali da definição e aumento salarial, não sei se chega no nível de as pessoas saberem o salário uma das outras, tá? Sim, E, sim, e, sim. e isso se esbarra na LGPD. Eu entendi quando você traz a questão do externo, né? Tá claro, confidencialidade dos dados de clientes. Não? Salário, até a Erika colocou, salário é dado sensível, né? Esbarra em LGPD. Como é que vocês conseguem fazer isso sem que algum funcionário, porque minha avó que é religiosa dizia que nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Pode ter um funcionário que diga, eu não queria que as pessoas soubessem meu salário, mesmo se você tem uma organização que diz que o salário de todo mundo é igual. Ele pode se colocar no lugar de dizer, eu não quero que ninguém saiba meu salário. Como é que vocês Sim, conseguem sim. fazer isso vendo essa ótica da LGPD? Esse foi o meu principal ponto. Se isso for uma decisão da organização, se todos, ou se a maior parte das pessoas entendeu que essa transparência vai fazer a organização funcionar melhor, então isso pode ser conversado e quem não estiver acordo não precisa permanecer na organização, percebe? Porque isso é crucial para mudar, inclusive, a cultura organizacional que está ali. Mas não colocaria a organização, para aprendizado mesmo, tá? Não Sim, colocaria a sim. organização num risco legal, já que a gente poderia ter uma queixa de LGPD, de divulgação de dados. Eu entendo, você pode criar esse ambiente de confiança, eu concordo, mas olhando muito sobre a ótica de proteção da organização, né? De redução de Sim, sim. processos, queixas trabalhistas, né? Como é que a gente poderia pensar em fazer algo assim? Que eu acho muito interessante, por isso que eu estou perguntando, que eu acho interessante a proposta. A organização poderia propor um termo para que todo mundo assinasse concordando em divulgar essa informação apenas internamente e ninguém divulgar essa informação externamente, para ela se resguardar. Agora veja bem, né, Paulo? O que faz uma empresa ter processo é exatamente a falta de transparência interna, é a desconfiança interna, né? É o contrário do que a gente está comumente acostumado, né? Então, se existe um ambiente de abertura, se existe um ambiente de acordo, se estamos nos tratando como igual, dificilmente acontece um processo trabalhista ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma característica das empresas que adotam uma abordagem dessa maneira, né? Diferente de outras empresas que são mais tradicionais e tentam se resguardar de tudo, e mesmo assim tem processos trabalhistas, né? Mesmo assim.
Então, é viável, é possível e, é claro, depende do contexto de cada empresa. Eu quero Ana? trazer um exemplo para o Paulo e para todo mundo, que eu trabalhei numa organização que ninguém sabia o salário de ninguém, era muito protegido, mas todo mundo sabia o salário de todo mundo. Porque todo mundo saía da empresa entrando na justiça para reivindicar o salário do outro, que para pedir equiparação salarial, porque fazia o mesmo que a outra pessoa, mas ninguém sabia o salário de ninguém. E pedia equiparação. Então, todo mundo sabe, só que nos corredores, na rádio peão, de alguma forma, as pessoas sabem das coisas. Por que não deixar isso explícito, claro, transparente para todos e com os devidos acordos muito bem feitos? Porque parte-se do princípio que as pessoas não têm responsabilização pelas coisas que elas fazem e nem são capazes de assumirem esse compromisso. Por isso essas regras são todas criadas. E justamente por isso que essa autonomia vem trazer para essas pessoas uma corresponsabilização na atuação desse orçamento que a equipe tem, enfim, de como a equipe pode distribuir o salário entre essas pessoas. Então, tudo que a gente vive até o momento nessas organizações tradicionais é muito baseado na falta de confiança que as pessoas podem ser, sim, maduras o suficiente, já que elas têm suas planilhas de finanças dentro das suas casas, controlam os seus gastos, sabem o quanto que é o gasto de cada uma das pessoas da sua casa, trazendo isso para as organizações, elas vão ser capazes, sim. Elas vão precisar de alguma capacitação a mais? Talvez sim, né? Porque elas não estão habituadas com a gestão financeira, tanto quanto deveriam estar, mas é importante que a gente entenda que tudo que a gente está tentando fazer aqui é uma comparação com o modelo tradicional. E a gente não poderia fazer isso desde que a gente pense que as pessoas merecem a confiança para desenvolver esse trabalho. Né? Então, realmente, olha só, não estava numa planilha o salário de ninguém, mas todo mundo sabia que o outro ganhava mais que ele e ele deveria ter o mesmo salário. Como que isso acontece? Como essa informação circula? Né? É só uma reflexão para a gente deixar isso em mente, de que, de alguma forma, as pessoas sabem das coisas que estão acontecendo. Uhum. Boa, Ana. Vamos tentar entrar em algo mais palpável, né? A gente só trouxe alguns pontos aqui para poder discutir uma visão diferente, né? Porque a gente não mudar o olhar, é difícil mudar qualquer outra coisa. Mas vamos tentar ser mais específicos no que a gente está falando. A gente trouxe aqui uma definição de salários que a gente até utiliza no nosso curso, mas eu gostaria de fazer um pequeno destaque aqui, né? Porque agora a gente talvez esteja pagando muito mais pelo tempo de atenção das pessoas no negócio do que pelo esforço em si. Porque antigamente você calculava, inclusive, quantas horas eu trabalhei, então vou receber tantos por essas horas, né? E agora a gente tem desafios tão diferentes de 50, 100 anos atrás, que talvez uma pessoa, durante uma semana, tenha ali 5 minutos de genialidade e consegue resolver um problema que vai trazer para a empresa um resultado ou vai poupar um prejuízo enorme para aquela organização. Então, essa relação de o tempo que eu trabalho e o esforço que eu coloco, ela já não é mais proporcional. E a gente ainda continua pagando salário por número de horas, né? Se trabalha meio período, se trabalha período inteiro, se trabalha das 6 às 8, das 6 às 5, porque isso é um resquício da gestão tradicional. E esse tempo e esse esforço, ele não é só mais técnico, porque hoje exige-se uma dedicação de tempo e esforço social. Você precisa se relacionar com as pessoas para co-criar soluções com elas muitas vezes. Então, conversar faz muito sentido. Discutir assuntos faz muito sentido. Decidir coletivamente faz muito sentido. Porque o resultado do trabalho hoje, ele depende muito mais das relações entre as pessoas do que do esforço, né, heróico de uma única pessoa da equipe. Então, é muito difícil ainda lidar com esse tipo de diferença, porque estamos acostumados com isso, nossa escola nos trata assim, com as notas, e as nossas leis, no Brasil principalmente, ainda é direcionada para esse tipo de pensamento, né? Então, a gente tem que saber encontrar
maneiras de lidar com essas restrições todas, né, para descobrir uma maneira que leve aos poucos as pessoas a compreenderem o salário de uma maneira diferente. E aí a organização adotar maneiras mais inovadoras de lidar com esse tema. De maneira geral, quando a gente estuda e pesquisa nas principais referências que a gente tem, que são baseadas nas experiências das empresas, né, durante todos esses anos, a gente encontra duas grandes abordagens de lidar de maneira diferente com salários. A primeira abordagem é uma abordagem que é baseada em ranking. Então, parte-se da premissa que as pessoas conseguem compreender o quanto cada colega consegue contribuir para o trabalho. E com base nessa percepção de contribuição, de valor do trabalho de cada um para o negócio, eu consigo estabelecer um ranking, onde quem contribui mais está mais no topo do ranking, quem contribui menos, ou talvez seja mais novo de empresa ainda, não tem boas relações sociais estabelecidas, vai ficar mais na parte de baixo desse ranking. Quem está mais acima são pessoas talvez mais importantes para o grupo, para os resultados, então recebe um salário um pouco maior. Quem está na parte de baixo recebe um salário um pouco menor. Tem empresas, inclusive, que usam ranking dinâmico. Todo mês apura o ranking para estabelecer os salários. Então, em lugares onde isso é possível, ou se você tiver uma parte fixa do salário e a outra parte variável, você pode, inclusive, fazer com que as pessoas sempre elaborem um ranking mensal e o salário também flutue de acordo com a contribuição de cada um ou da percepção de contribuição de cada um naquele mês. Lembrando apenas que essa percepção é coletiva. Não é o gestor que está falando, olha, o IORES contribuiu mais, a Ana menos. Não, é dos seus pares de trabalho. Então, existem várias variações de processos baseados em ranking, mas, de certa forma, eles funcionam assim. Trouxe um exemplo para vocês aqui de como isso acontece na prática. Tem uma empresa brasileira chamada Percival, que tem um produto chamado Percival, que ajuda nessa avaliação usando um algoritmo, um software, não é? Para poder captar essa percepção. E esse software permite que cada pessoa da organização avalie o quanto cada colega de trabalho contribuiu para o resultado, né, numa escala de 0 a 10, e também informe o seu grau de certeza sobre aquilo. Então, eu acho que o IORES contribui 8, e a Ana contribui 9. Meu grau de certeza para o IORES é 50%, porque eu trabalho um pouco distante dele, mas com a Ana é 100%, porque eu trabalho todo dia com ela. Então, eu atribuo um valor de 0 a 10 para cada colega, cada pessoa que trabalha comigo, e também é um grau de certeza. Até pessoas que estão distantes de mim, eu posso atribuir uma nota e posso falar que eu não tenho muita certeza. Eu acho que é 5% de certeza que eu tenho, porque está mais distante. E aí o Percival, esse software, ele gera um gráfico equilibrando essas notas de todo mundo, mostrando. Acho que vocês conseguem ver o meu mouse, certo? Ele distribui nessa escala cinza mais escura a percepção de valor das pessoas sobre o trabalho dos colegas. Ó. Então, nesse resultado, o João, que está em primeiro do ranking aqui, ele tem a melhor percepção de valor, ou seja, o trabalho dele é muito importante para a maior parte das pessoas. Depois dele vem o Mário, depois o Jonas e assim por diante, e lá no fim tem a Lúcia e a Luísa, por exemplo. Talvez sejam novas na empresa, talvez não contribuam tanto ainda, né? E o que está em cinza claro é o custo total dessa pessoa para a organização, ou seja, o salário mais os encargos, benefícios, tudo que tiver no pacote de remuneração. Então, olha que interessante, o João, ele recebe menos do que o Mário, mas na percepção do grupo, ele contribui mais do que o Mário. Então, ele é um candidato a um aumento salarial. Dá para a gente ter esse insight olhando o gráfico. E aqui no miolinho aqui, ó, dá para perceber que o William, Patrícia, Gustavo e Diego têm mais ou menos a mesma percepção de contribuição para o trabalho.
só que os salários deles são diferentes, né? Inclusive o do Gustavo está mais baixo, ó. Então o Gustavo aqui é um sério candidato a uma equiparação salarial com esses outros aqui. Então eu tenho o valor percebido para o resultado do trabalho que fazemos versus valores do salário. E com base nisso podemos fazer ajustes, definir aumentos salariais, ou mesmo quando contratarmos alguém, né, tentar encontrar aí em que posição do ranking mais ou menos ele estaria e mais ou menos quanto ele deveria ganhar de acordo com as pessoas que já estão na organização. Então isso é um exemplo de como se usa um ranking. Isso aí, Matheus, pode ajudar a diminuir aquela indignação que às vezes as equipes ficam, né? Ah, o João, ele contribui para caramba, e o Mário que ganhou o salário, né? Uma promoção, um salário maior, só que ele não entrega tanto valor. Então, corta um pouco aquele viés que a gente tem, que as lideranças não estão tão próximas assim das equipes e acabam promovendo, aumentando as pessoas que a equipe não enxerga, que contribui bastante. Isso. Agora, tem um fator da transparência aqui que é uma premissa, percebe? Porque esse ranking é divulgado, é aberto para todo mundo, né? E olha que interessante, os valores dos salários nem estão ali, mas pelas barrinhas você já consegue ter uma noção, certo? Se você sabe o seu salário, você sabe, ó, ele ganha muito mais, ganha menos. Pode ser um jeito, né, de você não precisar abrir todos os números, se você ainda não se sente preparado para isso ou a organização ainda não está preparada. Tem uma outra grande abordagem para lidar com salários, que é processos baseados em aconselhamentos. Então, geralmente, são autoatribuições de salário. Eu digo quanto eu quero ganhar, mas eu faço isso conversando com os meus pais. Olha, eu tenho feito um trabalho assim, assim, assado. Hoje eu ganho R$ 2.000, eu estou querendo pedir um aumento e ganhar 3. O que você acha? Aí, Oris dá a opinião dele sobre a minha atuação. Faço o mesmo com a Ana, faço o mesmo com os outros pares, e com base nisso, eu chego num valor ideal, que eu acredito ser ideal. E aí passa a ser só uma questão técnica de saber se a empresa tem capacidade ou não de promover esse aumento salarial. Percebe? Porque ela já está resolvida socialmente. Eu já compartilhei com os meus pares as minhas impressões e eu vi as impressões deles para poder chegar num valor que eu considero justo em conjunto com os meus pares. Então, isso resolve um monte de conflitos que aparecem quando você descobre o salário dos seus colegas, não é? Porque isso já é pré-discutido antes da decisão. Geralmente, esse processo pode envolver um comitê salarial, que é recomendável que seja composto sempre por pessoas diferentes, porque senão você cria um poder, né, na empresa de, olha, eu faço parte do comitê salarial, então todo mundo me trata bem, porque sabe que eu vou estar lá no dia da decisão. Então, tem que ser um grupo rotativo que se reúne para avaliar as solicitações de aumentos salariais de quem ali, de repente, está querendo aumentar o salário. E aí, com base nos argumentos, com base em algum critério, toma essa decisão. A pessoa pode concordar ou não com ela, percebe? Porque existe um respeito fundamental à pessoa, ao indivíduo. E aí, se ela não concorda com a decisão do comitê, tem-se um conflito e tem que se criar um processo para resolver um conflito, né? Então, é um jeito de se lidar com essa situação. Um exemplo simples de como poderia ser um processo baseado em aconselhamento, né? Por exemplo, esse é um exemplo que a gente trouxe de uma empresa brasileira chamada Lambda 3, é uma empresa de tecnologia. E nessa empresa, em determinada época, eles utilizaram esse Canvas, né? Uma folha A4, onde quem deseja ter um aumento salarial precisa preencher de antemão antes de apresentar sua proposta. Então, por exemplo, uma pessoa, um assistente financeiro, quer pedir um aumento salarial. Então, a primeira coisa que ele deve, conversando com seus pares, ele deve consolidar onde que ele estava profissionalmente ou em termos de contribuição quando ele foi contratado ou quando o último salário ou o salário atual foi atribuído a ele, né? Então ele é um assistente financeiro
capaz apenas de fazer registros de movimentações financeiras e criação de relatórios. E hoje, como que você está? Hoje eu sou assistente financeiro, mas a minha capacidade aumentou. Agora eu consigo fazer análise dos principais relatórios financeiros, DRE, fluxo de caixa, e participo ativamente das decisões de investimento da organização. Então houve uma mudança de contribuição, percebe? Ele agrega muito mais valor à gestão financeira da organização do que anteriormente. E aí, conversando com os pares, ele pode chegar ali quanto então ele gostaria de ganhar. E ele escreve, ó, eu gostaria que agora o meu salário fosse de 5.300. Por quê? Né? E aí ele pode chegar também na justificativa. Ó, depois de concluir o MBA em gestão financeira, consigo contribuir com a análise dos relatórios financeiros e com as decisões de investimentos da organização. Então, houve um ganho de capacidade e ele acha que essa é uma justificativa plausível. Porque ele conversou com os pares e todos os pares que ele conversou, a maior parte, concordou com ele, então ele registrou. É algo que vai sendo construído coletivamente, percebe? Você vai conversando com colegas e vai tentando compor a sua proposta de aumento salarial. Depois, os próximos objetivos que ele quer alcançar na empresa, né? Então, por exemplo, ele quer começar a criar um novo processo de gestão de orçamentos, aprimorar a contabilidade de custos. Como ele sabe que ele vai chegar, que ele chegou lá, né? Que ele conseguiu alcançar esses objetivos. Então, quando a gestão de orçamento estiver consolidada e quando os custos de negócio estiverem classificados e controlados. Um exemplo. E um pequeno plano de ação só para poder embasar os próximos passos, se isso tudo caminhar dessa maneira. Esse pequeno canvas é a solicitação dele para um comitê de salário pedindo um aumento, então, para 5.300. O comitê de salários avalia tudo isso, e isso já foi criado coletivamente, então os colegas de trabalho já estão sabendo dessa proposta, do conteúdo dela, e basta o comitê avaliar em conjunto com outras propostas que ele também pode receber, e em conjunto com a capacidade financeira da empresa, se está ok ou não está ok. Então, esse é um exemplo de como você pode compor um pedido coletivamente para poder ser analisado por esse comitê. É um processo baseado em aconselhamento. Pode falar, Érica. Matheus, aqui, quando o comitê vai avaliar, ele considera essa diferença do onde estava para onde estou, e não essa proposta, esse outro objetivo, né? Depende. Na Lambda 3, pelas últimas conversas que eu tive lá com o Victor, né, que era o CEO da época, ele me disse que era uma aposta. Então, assim, ok, eu vou te pagar um salário porque você está se propondo a fazer isso. E eu quero ver se você vai conseguir. Então, é como se você antecipasse, né? Vou te pagar porque eu confio que você vai conseguir alcançar esses resultados. Pode ser visto dessa maneira também, né? Entendi. Ou como uma promessa, né? Aí Sim, seria uma outra sim. viés. Entendi. Obrigada. Ou como investimento num projeto, né? Um pitch, por exemplo, ele fez um pitch, Exatamente. recebeu um investimento para esse pitch e ele vai, de acordo com a confiança, respeitar esse plano dele ou correr atrás disso aí para alcançar. Uhum. Então, esse é uma outra grande abordagem que tem. Alguns exemplos agora para a gente concluir, né? E aí a gente pode conversar aqui um pouquinho mais à vontade. O primeiro exemplo que eu trouxe é o da Morningstar, uma empresa norte-americana, da Califórnia, agronegócio, né? Eles plantam e processam tomates. Então, são pessoas que trabalham no campo, né? Muitos deles imigrantes mexicanos, que às vezes nem falam inglês, né? Os salários são auto-atribuídos, calibrados pelos conselhos de um comitê de salários e, se necessário, usando um processo de resolução de conflitos. Exatamente aquilo que a gente discutiu ali atrás. Uma vez por ano, cada pessoa escreve uma carta declarando o aumento salarial que acredita ser justo, evidenciando os feedbacks recebidos de outros colegas e quaisquer dados relevantes sobre indicadores do seu desempenho. O comitê de salários, composto por colegas eleitos para isso, revisa todas as cartas que recebe, calibrando os valores dos salários e fornecendo feedback sobre o aumento salarial. Então, é um exemplo de autogestão,
é uma empresa que tem autogestão, não tem níveis hierárquicos nenhum, tem o CEO e tem todo mundo, né? Tem um único nível hierárquico, e foi a maneira que eles encontraram naquele contexto, onde o trabalho, inclusive, é mais individualizado, de promover um aumento salarial de forma mais coletiva. Um outro exemplo que a gente também traz no curso é o da Buffer, uma empresa também americana, né? Faz aplicativos para redes sociais, eles têm cerca de 90 pessoas, só que essas pessoas trabalham remotamente, estão espalhadas no mundo inteiro, né? Então esse é o contexto que eles têm. Eles praticam a transparência radical das informações financeiras, né? Inclusive os salários das pessoas, para o Paulo que perguntou, está no site deles, né? A planilha de salário está no site dele, aberta, né? É um outro contexto, claro, mas eles compartilham, inclusive, externamente. Sua abordagem depende de salários autoatribuídos usando o processo de aconselhamento. E aí, nesse processo, o que eles consideram, né? Quais são os 5 principais critérios aí que são levados em consideração? O salário base de cada função, a localização da pessoa, porque eles estão no mundo inteiro, então posso morar num lugar que é mais caro, mais barato custo de vida, o número de integrantes familiar, a jornada de trabalho, os papéis e responsabilidades que eu desempenho e a minha experiência. Agora, são critérios para orientar a discussão, orientar a avaliação, não são critérios, olha, se você tem de 1 a 2 anos de experiência, isso, se você tem 3 filhos, aquilo, né? No ateliê de software, que é uma das minhas empresas além da orgânica, né? Uma empresa que desenvolve software da área de tecnologia. São 40 pessoas. Os salários são auto-atribuídos e ajustados por meio de conversas entre as pessoas das equipes. Os salários são abertos, bem como as informações financeiras. Então, todo mundo sabe o salário de todo mundo sabe a capacidade financeira que a empresa tem. Para apoiar o processo de aumento salarial, utiliza um ranking que classifica todas as pessoas de acordo com a percepção de valor agregado para o trabalho versus custo total para a empresa. O gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco era um exemplo do ateliê, né, de 4 anos atrás. A relação das pessoas identificadas no ranking para potenciais aumentos salariais é analisada por um comitê, que é formado especificamente para essa finalidade, que toma decisões sobre os aumentos de salário. Então, a gente usa o ranking não para uma definição direta, mas de apoio para a discussão. Então, é mais um input, mais uma informação utilizada para que essa discussão aconteça, porque a gente respeita o desejo que a pessoa tem, né? Então, olha, você quer ganhar 5 mil, mas o ranking está assim, mas a condição da empresa é essa, e os salários que são pagos para as outras pessoas são esses aqui, e o mercado está pagando isso. Então, olha só, o conjunto de informações para conseguir ter uma discussão e chegar num consentimento a respeito de qual deveria ser o salário de um determinado profissional. Na WGOR, que é uma manufatura de materiais para diversas indústrias, né, química, médica, etc., são 12 mil pessoas, então é uma empresa bastante grande e conhecida. Uma vez por ano, dentro de cada equipe, normalmente grupos de 10 pessoas que atuam numa mesma função, todos classificam uns aos outros numa escala de 1 a 9, com base na sua contribuição passada e futura para a organização, ou seja, o que deseja contribuir. Os resultados são consolidados e sistematizados em um ranking salarial, que é ajustado por 2 comitês que decidem sobre aumento de salário. Então, também, ranking e comitê, né? A Valve, que é uma empresa que faz jogos eletrônicos, né, jogos digitais, são 350 pessoas. Uma vez por ano, um grupo é designado para entrevistar todos na empresa, pedindo por feedback sobre as pessoas com as quais trabalhou durante o ano. E uma classificação em 4 métricas: nível de habilidade técnica, produtividade, contribuição para o grupo, contribuição para o produto. Essas informações coletadas são utilizadas para ranquear as pessoas e determinar a remuneração. É um processo baseado na avaliação de pares, que a empresa acredita ser menos provável de estar sujeito a vieses da sua estrutura horizontal, porque a Valve também não tem hierarquias. Então, para evitar a influência de panelinhas, porque nós, como os humanos, né, a gente sempre faz umas panelinhas e é um jeito que eles encontraram para lidar com esse tipo de arranjo. Por fim, a AES, uma empresa do mercado de energia, né,
tem diversas fábricas, instalações no mundo todo, é uma empresa muito grande. Todos os anos é elaborado um orçamento financeiro consistente com seu plano de negócio, indicando a despesa total de remuneração para todo o pessoal. Então, a fábrica já divide no seu orçamento qual é o valor a ser destinado ao pagamento de salários, né, durante aquele ano. Então, uma força-tarefa pesquisa os níveis salariais comparáveis na área onde uma determinada fábrica está localizada e compartilha essa informação com todos. Cada pessoa pode, então, definir o seu próprio salário para o próximo ano e, em seguida, enviar a sua proposta a todas as outras pessoas na fábrica para comentários. Olha a transparência no processo. Todo mundo fica sabendo o que cada um está se propondo e eu posso comentar, discordando ou não. Após um período de uma semana, caso não existam conflitos e o valor total não exceda o orçamento disponível, os salários solicitados são ratificados, né? Então, são confirmados se o comitê ali que está lidando com isso acredita que está tudo certo. Eu trouxe para a gente encerrar aqui essa fala do Ricardo Semler, né? Nessa citação dele, que vai bem de encontro ao que a gente vem percebendo como uma grande mudança, né? Devemos evitar sistemas salariais padronizados. As pessoas são muito diferentes. Se você levanta a bandeira da diversidade, você entende isso. Então, se as pessoas são diferentes, contribui de maneira diferente, contribui de forma coletiva. Então, às vezes, não é claro quanto cada um contribui para o resultado. O pior que você pode ter é um sistema salarial padronizado, que trata todo mundo como igual ou embaixo de um label, né, de um cargo, de uma etiqueta. A gente deve buscar processos que contemplem mais a individualidade, considerando quem a pessoa é, como ela atua em conjunto com outras pessoas, e não critérios apenas técnicos, né, relativo à capacidade técnica que a pessoa tem de atuar. Ana e Oris, algum complemento? Não, não da minha parte. Bom, vamos ouvir as Matheus. perguntas agora, caso tenham, né? Quem quiser fazer. Eu tenho vários, vou selecionar uma aqui. Eu sou participativa, vocês já sabem, né? Eu sempre falo muito. Vocês já acompanharam algum processo de transição? Assim, nem precisa ser de uma mega empresa, mas sei lá, uma empresa menor, com uma carinha mais tradicional mesmo, e que foi transicionando para essa visão mais orgânica dessa definição de salários. Assim, vocês já passaram por essa experiência? E se sim, com quanto tempo vocês conseguiram perceber uma mudança dessa visão, né? Porque o Matheus já até falou uma vez, tem que ir conscientizando, né? Você tem que ir trabalhando ali para poder chegar do outro lado. A partir de que momento vocês perceberam assim, não, agora estão entendendo de fato, né, para onde que a gente está indo, onde que a gente quer chegar? Eu sei que o Ioris conhece um caso interessante de uma empresa do sul do país, eu vou deixar para ele contar, mas perceba que para você chegar numa mudança de salários, muita coisa antes tem que ter mudado, certo? Não é a primeira coisa que a gente muda. Geralmente é a coisa que muda porque as pessoas começam a perceber assim, mas não faz sentido, por que a gente trata salário assim ainda? Né? Então acaba sendo uma das últimas coisas que são discutidas, porque parece que salários sempre foram assim, né? Mas o que a gente vem percebendo é que as empresas acabam tendo um processo mais gradual. Ou às vezes fazem numa equipe específica, ou às vezes começam a fazer isso de uma maneira mais ampla, né? Vai abrindo as informações devagarinho, até as pessoas começarem a se acostumar com a ideia, né? Às vezes usando softwares como o Percival, por exemplo, no sentido assim, vamos fazer um experimento. Se fosse no Percival, vamos ver quanto que daria o salário para acabar. Não está valendo, viu, gente? Todo mundo vai receber o mesmo valor ainda. Então, é o que a gente vê acontecer, né? Mas é o ponto, inclusive no Brasil, mais sensível de todos, disparadamente. Fora do Brasil, parece não ser tão crítico, porque as relações trabalhistas são diferentes.
né? Mas no Brasil, especificamente, é muito mais engessado, até por conta dos sindicatos e acordos com os sindicatos. Às vezes você tem que discutir com o sindicato essa proposta salarial, né, ou de processo salarial, então acaba sendo um pouco mais complexo. Quer contar, Ioris, um pouquinho? Sim, esse case eu vi num evento que eu participei e eu achei bem legal. Eles fizeram, assim, vou tentar resumir, mas na verdade eles usaram o princípio da transparência. Eles começaram a abrir as informações financeiras, por exemplo, no nível da unidade de negócio daquelas equipes. Então, abriu as informações. Então, as pessoas sabiam, então a gente tem de receita isso, tem de lucro isso, gastos, quais eram as despesas principais e tal. Depois de um tempo, eles especializaram mais ainda, abriram das equipes. Então, quanto que uma equipe gera de despesa? Qual que é o custo dela? Salarial, aí já separado em salários e tal, mas sempre aglutinado. Então, não era individualizado ainda na equipe. Mas isso foi dando percepção das pessoas, né? Elas foram aprendendo, então a gente está lidando com isso, né? Esse é o poder que a gente tem de gastar, né? Até onde a gente pode gastar, até onde que a gente precisa aumentar a nossa receita para lidar com os gastos que a gente pretende ter, talvez de salário ou aumento de investimento na equipe, contratar pessoas. Então, isso começou a trazer para elas, né, essa evolução gradual, começou a trazer para elas essa percepção, né, de desenvolver essa capacidade de entender o quanto os custos da equipe afetam todo mundo, afetam os negócios, né? Mas o case deles, eles não chegaram na parte individual, eles pararam na equipe, né? Abrir os custos, tudo da equipe. Mas foi bem interessante, né? Porque eles foram percebendo os ganhos disso, foram falando sobre isso. Sim, bem interessante, porque eu estou perguntando porque tem um cliente que eu estou agora que eu estou meio que vendo essa lógica que vocês falaram mesmo, assim, né? Primeiro, os sócios ainda estavam muito envolvidos na decisão, no operacional, não queremos mais, queremos, né, sair, deixar as lideranças ali mais tomando conta, aí agora já está surgindo essa próxima demanda, o negócio vem numa crescente mesmo, né? Uhum, exatamente. Mais alguma pergunta? Eu só quero... Ei, Matheus, tudo bem? Oi, Isabela. Beleza? Ioris e Ana, dá parabéns. É um assunto polêmico, muito polêmico, a gente sabe hoje ainda, né? Não deveria. Mas eu acho que é uma coisa que as pessoas, como a gente falou, elas estão construindo isso, né? Se a gente for pensar naquelas ondas, a gente, por enquanto, a gente ainda está naquele momento em que isso começa depois, né? Mas eu acho urgente a gente começar a falar sobre isso, porque a gente tem empresas que se dizem no formato, né, ágil, por exemplo, Spotify-like, né? E, no fundo, as decisões são todas centralizadas, os salários, quando eles abrem, são totalmente... eu, por exemplo, tive acesso agora há pouco, além da minha área, eu vi o quanto a gente é refém de várias pessoas, porque não tem ali uma determinação, né, única ali de quando que esses aumentos acontecem. E assim, gente, aí o que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte: eu, como agilista, assim como vocês, isso é uma coisa que me consome, assim, né? Porque, a princípio, a gente quer confiar nas pessoas, a gente quer entender que elas têm maturidade para né, fazer essa auto-organização aí que vocês citaram. Mas a autogestão e também o pessoal de people formal, vamos dizer assim, people mesmo, né? As pessoas de RH, muitas vezes elas também não estão preparadas para esse momento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma head de people que eu sei que não teria uma abertura boa em relação a isso. E aí eu, como agilista, eu fico ali, lá vem essa menina que quer enxergar tudo com óculos de lente rosa e que acha que é tudo perfeito. Então, assim, eu não consigo muito chegar até as pessoas. E eu acho que, assim como a transformação que a gente faz no ágil, vai ter que ser pequenininho, assim como você e o Ioris ali pensaram, às vezes a gente começar com uma unidade, ou um time, alguma coisa assim, né?
Então, assim, é como que a gente consegue mesmo, acho que a resposta é mais ou menos essa, mas assim, a gente podia depois pensar em realmente um produtinho, eventos, eu sei que tem o Percival do Klaus lá, também juntar, sabe? E a gente começar a falar mais sobre isso, porque é algo que não dá, né? O plano da carreira é da pessoa e não da empresa ali de ficar limitando, determinando o caminho, né? Então é muito isso, assim, eu falei um montão de coisa, mas é a minha dor, sabe? Eu fico ali dentro de uma instituição que hoje é muito grande, centenária, e que eu sei que eu não vou ter força para mudar nesse sentido, sabe? O seu depoimento, com certeza, é um depoimento de muitas pessoas hoje, né? A gente se depara todos os dias com experiências similares às suas, assim. O que traduz a realidade, né? Não é à toa que muitas pessoas estão fazendo esse tipo de reflexão. Mas eu sinto, ao mesmo tempo, Isabela, uma tranquilidade muito grande, porque em 2008 eu estava tentando convencer as pessoas a fazerem projetos com Scrum, sabe? E era um desespero chegar, às vezes, numa instituição financeira e falar assim, não tem cronograma de 1 ano de projeto, né? Assim, era uma dificuldade muito grande. E hoje as coisas estão bastante diferentes. É claro que esses aspectos relacionados à gestão de pessoas, eles estão ainda precisando evoluir mais um pouco. Mas eu creio que daqui 5 anos, 10 anos no máximo, a situação esteja muito diferente, né? E aí teremos mais experiências, mais empresas experimentando coisas diferentes, porque não tem um padrão, né? Temos que descobrir a maneira que a nossa empresa funciona melhor, mas fundamentalmente uma mudança sobre quem são as pessoas que estão na sua empresa. Uma parte que você comentou que me chamou muita atenção foi quando você citou que a autogestão não confia nas pessoas, né? Ou de repente não percebe que as pessoas estão preparadas para tomar essas decisões ou para se envolver em determinados processos. Isso é verdade. As pessoas não estão. E a primeira coisa que tem que acontecer é a criação de oportunidades para que elas ganhem essa capacidade. Eu só aprendi a fazer projetos com métodos ágeis o dia que eu fiz um projeto com métodos ágeis. Assim, o primeiro não foi tão legal, sabe? Tivemos vários problemas, aprendemos várias coisas ali no relacionamento com o cliente, nas entregas, e é preciso ser dessa forma, porque o que a gestão tradicional não dá para as pessoas é a oportunidade delas aprenderem coisas que só os gestores sabem fazer. E aí, independente de qualquer modelo de controle que exista na organização ou de garantia de resultados, o que os gestores não percebem é que eles mesmos estão limitando a capacidade de resultado da organização ao não dar oportunidade para as pessoas que já estão lá de fazerem um trabalho ainda mais excepcional ou gerar um resultado que, da forma que elas trabalham, elas não conseguem. Né? O dia que cair essa ficha, e eu acho que esse dia está perto, as coisas vão começar a ser diferentes. E aí nós vamos começar a ver mais gente experimentando, né, maneiras diferentes, não só de cargos e salários, porque no curso a gente discute avaliação de desempenho, por exemplo, que é outro bastião da coisa, né? Plano de carreira, como você citou, é outra coisa. Então, assim, é preciso mesmo uma desconstrução, né? Talvez não seja tão radical em todas as empresas, mas existe um nível de flexibilidade nessas abordagens que vai tornar as coisas muito mais fáceis para as organizações, dado o contexto de mercado, dado as pessoas que trabalham lá hoje, né, o trabalho que elas realizam. E é isso que cada organização tem que buscar, né, o jeito que vai ser mais adequado. Por quê? Para concluir aqui o meu comentário, eu sou um pouco apaixonado nesse tema. Porque hoje as pessoas estão sofrendo, elas estão desengajadas do trabalho, elas estão estressadas, elas estão com burnout, elas estão pedindo demissão silenciosa, elas estão tem uma grande resignação. E assim, o que mais precisamos em termos de sinais? Né? Já está tudo aí. Já está tudo aí. A pessoa é a coisa mais importante para a organização, mas segunda-feira tem uma lista de layoff lá e eu estou nela. De repente eu não sirvo mais para nada. Né? Olha só como que a gestão tradicional é na transparência das coisas, né? O que a gente mais tem visto de comentários. Mas é isso. Não sei se a Ana e o Yoris querem complementar.
Eu estava pensando aqui no que a Isabela falou, né? Questão de envolvimento do C-level, né? De diretores da empresa, em temas como esse e outros. E eu fico pensando que são pessoas muito experientes, pessoas do RH também, né? Que têm competência desenvolvida para lidar com pessoas. São pessoas que se envolvem em, às vezes, discussões dentro da empresa, tal, que elas poderiam estar usando a sua capacidade para outras coisas, para desenvolver negócio, e ficam se envolvendo nisso, né? Se isso, né, salário, fosse uma coisa, que não fosse um tabu, como a gente estava falando aqui, isso estivesse na mão das pessoas resolverem, as pessoas poderiam usar suas capacidades para outras coisas, né? As suas competências para outras coisas, não ficar preso nisso, né? Hoje a gente vê as pessoas, todo mundo preso nessas conversas, nessas questões que, sim, para várias dessas empresas que nós apresentamos aqui, não faz o menor sentido discutir essas coisas. Os CEOs, os diretores que existem, né, em alguma dessas empresas, como o Matheus falou, elas são muito horizontalizadas por questões diversas, eles estão preocupados em outras coisas, né, desenvolver o negócio, então, coisas mais interessantes. Colocação perfeita.